Graças a Deus todos achamos. Vamos ler então, diz assim, versículo 1. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: a sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, estamos reunidos aqui nessa noite e queremos ouvir a Tua voz, Pai. Te pedimos que o Senhor fale conosco. Abrimos o nosso coração, Deus, para receber da Tua palavra. Que toda barreira, que toda resistência, que todo mal caia por terra, Pai querido, e essa palavra venha produzir vida, venha produzir milagres, venha produzir frutos em nossas vidas, em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome é que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Às vezes, querido, nós vamos a um médico e existe alguns tratamentos que o médico nos passa, alguns remédios, que eles chamam de remédio SOS. Eles chamam de remédio de socorro, vamos colocar assim. Um remédio que a gente usa nas horas de urgências, de emergências. Por exemplo, a gente, sente uma dor de cabeça, o médico vai falar: quando você sentir a dor de cabeça muito forte, você toma esse remédio, mas só quando sentir dor de cabeça. Não vai para tomar sempre, não. Não é para tomar todo dia, é só se você sentir essa dor. Mas existem outros tipos de remédio que eles são remédios de uso contínuo. Ou seja, você tem que tomar periodicamente, seja todo dia, seja dia sim, dia não, mas constantemente nós precisamos fazer uso daquele remédio. E aqui eu queria então perguntar a mim e a você: a oração, querido, é algo que Deus nos chamou a fazer, mas será que a oração ela deve ser de uso contínuo ou ela deve ser usada só em emergências? Obrigado pelos dois que repetiram contínuo, isso mesmo. A oração, que na minha vida e na sua vida, ela não pode ser algo só de emergência. Ela não pode ser algo só nos momentos de crise da nossa vida. Mas nós devemos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus constantemente. Porque nesses momentos que nós dedicamos e cultivamos um relacionamento com Deus, nas horas das crises, nas horas das dificuldades, nas horas das aflições, nós temos um costume, nós temos um hábito, e isso de oração, nas horas da crise, nos leva a orar, nos levam a buscar a Deus, nos levam a continuar essa comunhão que cultivamos com Ele constantemente. Nós vemos isso na vida desta mulher, querido. Na hora da dificuldade, na hora em que as situações contrárias chegam na nossa vida, aquela mulher, a primeira coisa que ela fez não foi tentar resolver as coisas do braço dela. A primeira coisa que ela fez não foi buscar a ajuda da família. A primeira coisa que ela fez não foi pedir socorro no meio da vizinhança, gritando: socorro, socorro. A primeira coisa que ela fez foi buscar ao Senhor. A primeira coisa que ela fez foi tentar ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que ela fez foi buscar em Deus a solução para a vida dela.
Então aqui eu já quero perguntar algo para mim, perguntar algo para você. Nos momentos de maior aflição, a quem nós buscamos primeiro? Deixa eu melhorar aqui essa pergunta. Nos momentos de aflição, quem você busca primeiro? Aqui é muito bonito dizer Deus. Mas será que na prática é assim? No dia a dia é assim? Nós vemos na vida dessa mulher, querido, que na primeira situação contrária que chegou à vida dela, ela em primeiro lugar não tentou resolver. Ela poderia ter tentado resolver aquilo ali na força do braço dela. Ela poderia ter buscado socorro em pessoas em primeiro lugar. Mas não. Ela foi buscar o socorro em Deus. E aqui eu queria trazer essa palavra para mim e para você também, meu irmão. Vamos buscar o socorro em primeiro lugar em Deus, porque Deus sempre tem socorro para as nossas vidas. Diga amém. Amém, meu irmão? E nesse texto aqui nós vemos algo, uma palavra que me chamou a atenção no versículo 1 ainda, porque o texto diz que aquela mulher, ela foi até o profeta, que ali representava Deus, a presença de Deus, e ela clamou. Ela não foi simplesmente fazer um pedido, ela não foi simplesmente falar com o profeta, mas ela foi e levantou um clamor em busca de uma solução do que ela precisava. Eu queria trazer isso para nós também, querido. Nós precisamos ser uma igreja que volte a clamar pela presença de Deus. Precisamos ser uma igreja que volte a clamar pelo socorro de Deus nas nossas vidas. Deixa eu perguntar para você aqui nessa noite: você sabe clamar, meu irmão? Não senti firmeza não. Não senti firmeza não. O que é um clamor, querido? Um clamor está ligado também a você falar alto. Um clamor está ligado a você expressar no seu falar uma expectativa que está no seu coração. Então, quando nós falamos de clamor, nós falamos de você pedir socorro, você clamar por socorro, você falar com Deus e abrir a sua voz, levantar a sua voz em socorro. É como você está sendo assaltado, você vai falar o quê? Socorro. Me ajuda. Alguém vai te socorrer assim, meu irmão? Alguém vai saber que tu está passando por um problema? Começa um incêndio na sua casa, você vai fazer o quê? Vai sair andando, descer calmamente, chamar o porteiro do prédio. Olha, queria avisar o senhor. Boa tarde. O senhor está bem? Sua família está bem? Como é que vai as crianças? Não, eu queria só informar o senhor. Os extintores do prédio estão funcionando. Estão em dia, tem água nas mangueiras do prédio. Por que não? Porque lá em casa está pegando fogo. É assim que a gente faz, querido? Imagina aquela mulher com o risco de perder os seus filhos. Imagina como é que ela chegou diante do profeta. O texto diz aí que ela já chegou, meu marido morreu. Ela já chegou clamando por um socorro. E aí eu volto a perguntar a você: você sabe clamar, meu irmão? Você sabe buscar a Deus? Você sabe clamar ao Senhor? Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. Nós precisamos ser uma igreja que volte a clamar, meu irmão. Precisamos ser uma igreja que volte a buscar a Deus. Precisamos ser uma igreja que volte a orar e buscar a Deus os socorros que nós precisamos de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Diga amém. Diga: eu vou clamar, porque eu sei que Deus vai me ouvir. Amém, meu irmão? Aquela mulher, ela não simplesmente buscou, mas ela levantou um clamor diante das situações que estavam diante dela. Precisamos ser uma igreja que clama, querido. Precisamos ser uma igreja que busca ao Senhor. E aqui nesse trecho nós vemos que situações ruins, situações
que são contrários. Os reveses da vida alcançam a todos nós. Aquela mulher, ela era esposa de um profeta. O marido dela era um profeta que servia, estava na escola de profetas daquele tempo, era um aprendiz de Eliseu. Mas aquele homem morreu e deixou uma dívida, deixou uma situação difícil para aquela mulher, que ela não tinha como resolver. A vida que traz situações difíceis. Não é só o ímpio que perde o emprego. Não é só o ímpio que passa por problemas financeiros. Não é só o ímpio que fica doente. Não é só o ímpio que morre, querido. Não é só na família do ímpio que tem morte. Você já perdeu pessoas queridas na vida? E você era servo de Deus. Você orou, você intercedeu, você jejuou, mas aprove a Deus. Deus quis levar. E nessas situações, querido, todos nós estamos suscetíveis a elas. Mas a questão é como nós reagimos diante dessas situações. Diante das situações que vêm contra nós, que acontecem na vida, que são contrárias, você busca a Deus, você corre para Deus, você clama a Deus, ou você simplesmente se revolta contra Deus? O caminho do clamor, o caminho da busca de Deus, traz soluções, traz bênçãos, nos coloca em oportunidade de vivermos e vivenciarmos os milagres de Deus na nossa vida. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Mas o caminho da revolta, queridos, ele só piora as coisas. O caminho da revolta, ele só faz as coisas se tornarem ainda piores para nós. Então nessa noite Deus está dizendo para mim e para você, diante dos reveses que a vida traz, escolha o caminho de buscar a Deus, escolha o caminho de buscar a solução em Deus, escolha o caminho de buscar em Deus a saída para a situação na qual você vive. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar se revoltando contra Deus, Deus ainda pode te abençoar, apesar das situações que você está vivendo. Então nessa noite é um convite de Deus para mim e para você. Busque a mim, fale comigo, clame a mim, não se revolte contra mim. Eu não sou o seu inimigo, diz o Senhor. Eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te ama, eu sou aquele que tem o melhor para a sua vida. Então busque a mim, porque a solução que eu tenho para você já está preparada, diz o Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Olhando para esse texto, no versículo 2, deixa eu correr aqui. O versículo 2 nos dá uma grande informação. Porque o texto diz que ela foi e clamou ao profeta. E no versículo 2 vai nos dizer que eram os filhos que estavam para ser vendidos. Ela diz: meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. O texto não diz que era ela que seria levada escrava também. O texto diz que eram os 2 filhos dela. E isso que me faz pensar em algo também. Nós estamos falando de oração, mas eu queria pensar também com você aqui sobre intercessão. O que é você interceder? É você se colocar diante de Deus e buscar a Deus e orar a Deus em favor do outro. Aquela mulher poderia, por exemplo, já que são só meus 2 filhos que vão ser escravos e eu estou livre, vou seguir minha vida. Ainda mais hoje em dia que tem umas mães aí, tem muitas mães que são bênçãos, graças a Deus. Mas tem outras que tem dado um mau testemunho aí. Aquela mulher, que ela não se sentiu à vontade de estar feliz quando seus filhos seriam infelizes. Ela não se sentiu à vontade de estar livre, mesmo vendo que seus filhos seriam aprisionados e escravos. E nós precisamos ter um pouco disso em nossos corações também, queridos. Tem pessoas ao nosso redor que estão aprisionadas.
E existe uma palavra de libertação, existe uma palavra de salvação, existe uma palavra de Deus sobre as nossas vidas que pode trazer libertação e esperança para essas outras pessoas. E será que nós estamos como essa mulher, se preocupando também com a vida do outro? Ou nós estamos felizes? Ah, não, eu não sou escravo, então os outros que são escravos que se virem. Nós vemos aqui nesse trecho essa mulher se preocupando com os filhos que seriam escravos, mesmo que ela estivesse livre. Nessa noite, meu irmão, Deus está nos chamando a atenção. Volte a orar pelos seus filhos. Volte a orar pela sua família. Volte a orar por aqueles que você está vendo que estão com ameaça de prisão. Volte a orar por aqueles que estão aprisionados pelo pecado, pelo diabo, pelas coisas desse mundo. Volte a orar por essas pessoas. Você está livre. Amém. Graças a Deus você está livre. Quem está livre, levante a sua mão. Quem está livre, diga graças a Deus. Quem está livre, diga glória a Deus. Mas ainda tem pessoas ao nosso lado que estão aprisionadas. Ainda tem pessoas ao nosso lado que o credor está batendo a porta para levar cativo. E existe uma palavra de Deus no meu coração. E existe uma palavra de Deus no seu coração também. Que pode trazer libertação aos cativos. Que pode trazer paz para aqueles que estão indo para a vila do matadouro. Então nessa noite Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você: interceda, ore, se coloque como um canal de bênção. Não se sinta satisfeito só por estar livre, mas seja um instrumento de libertação, de livramento para outros. Especialmente aqueles que estão perto de você. Aquela mulher se preocupou com seus filhos. Deixa eu avançar. Versículo 2 ainda. Diz assim: Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? O que é que você tem em casa? Preste atenção, querido. Aquela mulher chegou clamando diante do profeta. Ter uma mulher gritando perto de você hoje já não é fácil, querido. Teve um irmão aqui que riu, não vou dizer quem foi não, porque ter uma mulher gritando, querido, perto de você não é fácil. E hoje nós vivemos em uma sociedade em que a mulher tem muito mais oportunidades. Imagina naquela época, Eliseu, um profeta, um homem espiritual, e de repente chega uma mulher gritando nos ouvidos dele. Era uma situação socialmente quase que inaceitável, querido. Normalmente as mulheres nem se dirigiam aos homens na rua, naquele tempo. Então aquela mulher, ela foi quebrando todos os protocolos para se achegar ao profeta e ter o socorro que ela precisava. E o que me chama a atenção nesse texto é que em nenhum momento Eliseu combateu aquela mulher. Em nenhum momento Eliseu rejeitou aquela mulher ou tratou mal. Muito pelo contrário, ele se mostrou muito solícito, ele se mostrou muito atencioso, ele se mostrou muito aberto ao clamor que aquela mulher chegava. E isso é uma figura de Deus para nós também, querido. Quando nós nos achegamos a Deus, Deus te aceita, meu irmão. Quando nós nos achegamos a Deus através de Jesus Cristo, Deus nos aceita, Deus nos recebe, meu irmão. Diga graças a Deus por isso. Jesus, ele abriu o caminho para nós, para que nós pudéssemos achegar à presença de Deus. No Hebreus, no capítulo 10, ele vai nos dizer que nós devemos adentrar na presença de Deus com ousadia, pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo nos abriu. Hoje, através do sacrifício de Jesus, eu posso chegar à presença de Deus e Deus me aceita, Deus me recebe, Ele não me rejeita, muito pelo contrário, Ele se mostra atencioso, Ele se mostra solícito para mudar a minha história. Então tem pessoas clamando aqui nessa noite, tem pessoas buscando o socorro de Deus aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu te recebo, meu filho, eu te recebo, minha filha, e te recebo de todo o coração, diz o Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã?
Elias se mostrou solícito àquela mulher. E começou já com uma pergunta, se interessando, o que eu posso fazer? Ele não começou cheio de questionamentos, mas ele já se interessou, tá? Você tem um problema, como é que a gente resolve isso? O que eu posso te ajudar nisso? E não é diferente hoje, querido. Diante dos problemas que cada um de nós tem, diante das aflições que batem à nossa porta, o Senhor também se mostra solícito a nós, dizendo, o que eu posso fazer por você? Eu já quero te ajudar. Como é que eu te ajudo nisso daí? Eu quero te ajudar. O que você precisa? Deus não está rejeitando o seu clamor, a sua oração, pelo contrário. Ele está se mostrando solícito, interessado nas coisas que você está apresentando a Ele nessa noite. E aqui Eliseu então pergunta, o que você tem em casa? Aos olhos daquela mulher, ela não tinha nada, queridos, diante da situação que ela enfrentava. Aos olhos daquela mulher, o que ela tinha em casa não representava nada para enfrentar aquele problema. Mas foi aquilo que ela tinha em casa que Deus pôde utilizar para que um milagre acontecesse. Talvez você olhe para a sua vida e também pense que o que você tem não é nada diante das situações que você enfrenta. Talvez você olhe para você mesmo e pense, quem sou eu para enfrentar essa situação que está batendo a minha porta? Como por exemplo, Davi. Quem era Davi para enfrentar Golias? Além de ser gigante, Golias era treinado na guerra. Era mais ou menos como se Diácono Marcelão aqui, que é faixa preta em diversas modalidades de arte marcial, me chamar para vamos fazer um treino no tatame. Aí eu olhar para ele e falar, quem sou eu para treinar com ele? Pô? Ele vai me dar um nó ali e não vou conseguir fazer nada. Diante da situação que se apresenta, às vezes nós olhamos para nós e pensamos, quem somos nós? O que eu tenho para resolver isso daí? Eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Mas foi diante daquele pouco que ela tinha que Deus pôde fazer um milagre que mudou a história da vida dela e da sua família. Meu irmão, talvez você não tenha muito também, mas o pouquinho que você tem, Deus pode multiplicar. Talvez o pouquinho que você tem, você compartilha e Deus vai abençoar outros com o pouco que você tem. Então nessa noite, é noite da gente despertar para perceber que tem coisa boa na nossa vida, tem milagre de Deus na nossa vida, tem bênção de Deus nas nossas vidas que às vezes a gente nem percebe, mas estão lá. E são essas coisas que Deus vai usar para um milagre acontecer. São essas coisas que Deus vai usar para as situações serem transformadas. São essas coisas que Deus vai usar para aquilo que hoje é um problema, haja uma solução nas nossas vidas. Amém, amém, meu irmão? Amém, minha irmã? A solução, então, que Eliseu trouxe da parte de Deus, é claro, para a vida daquela mulher, foi o versículo 3. Eliseu dá uma direção para ela, dizendo, já que você tem esse azeite aí, peça vasilhas, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Aqui Eliseu dá uma orientação para ela de buscar então vasilhas, de buscar recipientes. E eu queria chamar a sua atenção, porque aqui existe algo que hoje se fala muito, queridos, que é aquilo que as pessoas chamam hoje de rede de apoio. É aquilo que as pessoas chamam hoje de network, que é a sua rede de trabalho. Existe até uma rede social hoje que trabalha com isso, você que mexe nessas coisas, o LinkedIn, que é uma rede profissional de pessoas que se ligam, que se interligam para ajudar umas às outras, para interagir umas com as outras com relação à vida profissional. Na igreja nós tratamos disso com uma outra palavra, que é a palavra comunhão, queridos. É algo que é inerente à igreja, vivemos uma vida de comunhão. Hoje,
Nós temos vivido numa sociedade que investe muito no isolamento, que investe muito na individualidade e que quer gerar no coração das pessoas um senso de independência total da sociedade. E isso tem trazido para nós grandes problemas na igreja, porque embora essa sociedade esteja em constante transformação, e infelizmente para pior, os princípios de Deus e a palavra de Deus continuam sendo eternos. Deus continua tendo criado o ser humano para viver em comunhão. Deus continua com seus princípios em a igreja estar unida, em não abandonar a sua congregação, como diz Hebreus 10. Então, nós vivemos um contrassenso, querido, diante dessa sociedade que cada vez mais se isola, cada vez mais se afasta uns dos outros. Nós estamos aproximados virtualmente, mas estamos longe pessoalmente. Na vida virtual a gente tem 1 milhão de amigos, mas na vida real, às vezes a gente não tem ninguém. Na vida virtual, todos curtem as nossas postagens, mas na vida real, as pessoas não gostam da gente, tem até inveja. Não todas, mas algumas. Nesse texto nós vemos como é importante nós termos uma rede social, não virtual, queridos, mas real. Como é importante esse momento que eu e você estamos aqui em comunhão, na igreja do Senhor, na casa do Senhor. Como a sua presença hoje aqui faz diferença na minha vida. Como a sua presença hoje faz diferença na vida desse irmão que está aí próximo a você. A vitória daquela mulher não dependeu tão somente da palavra de Eliseu liberada, mas dependeu da comunhão que ela tinha, do relacionamento que ela tinha com os vizinhos. Ou vamos mudar a palavra aqui? Com o próximo. Qual é o primeiro mandamento? Amarás a Deus de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E amará o seu próximo. Aquela mulher, ela tinha um bom relacionamento com as pessoas próximas a ela. Pessoas às quais ela pôde ir diante delas e pedir as vasilhas emprestadas. Cá para nós, irmãos. Tem umas irmãs que têm ciúme das vasilhas delas. Tem vasilha que ela não empresta para ninguém. Nem para a mãe. Se a mãe for na casa dela e pedir alguma coisa, o pai, não, essa aqui não, leva essa. Leva os potes de sorvete, mas o meu Tupperware não mexe não. O meu refratário de vidro não encosta. Ela não deixa nem que tire o refratário dela do forno. Tem alguma coisa lá, ela que vai lá e pega, não deixa aqui. Então perceba como aquela mulher teve que investir em relacionamentos para poder desfrutar da bênção que ela tinha, o milagre que Deus tinha para a vida dela. Não dependeu só da palavra, querido, mas dependeu da vida social que ela tinha, da vida de comunhão que ela tinha com as outras pessoas. Muitas das nossas vitórias hoje, querido, não dependem tão somente do nosso relacionamento com Deus. Não dependem tão somente da gente ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que se relaciona também bem uns com os outros. Precisamos ser uma igreja também que consegue se relacionar bem uns com os outros. Precisamos ser uma igreja que consegue pedir um socorro e alguém nos emprestar alguma coisa. Amém, meu irmão? Se você precisar de um socorro de oração, você tem a quem ligar. Se você precisar de R$10, você tem a quem ligar, meu irmão. Se você precisar de um copo de açúcar, meu irmão, você tem a porta de um vizinho para bater. Aquela mulher, queridos, tinha um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor. O milagre dela dependeu disso.
Se ela tivesse batido na porta de uma vizinha só e tivesse conseguido um só vasilha, o milagre aconteceria? Sim ou não? Sim ou não? Claro que sim, ué. O milagre aconteceria, porque o azeite estava saindo da jarra que ela já tinha em casa. Então ia ter multiplicação de azeite? Ia. Agora, quanto esse azeite ia multiplicar? Só um jarro. Foi o que ela conseguiu. Se ela conseguiu muitos jarros, o azeite que se multiplicou pôde encher muitas vasilhas. Então perceba que o milagre que Deus tinha para a vida dela dependia da ação dela, querido. Se ela conseguisse muitas vasilhas como ela fez, ela conseguiu pagar a dívida dela e ainda conseguiu viver do resto. Agora, se ela conseguisse poucas vasilhas, talvez nem a dívida conseguiria ser paga. Então, meu irmão, vamos valorizar a nossa igreja. Vou te dar mais uma chance. Vamos valorizar a nossa igreja. Amém, meu irmão? Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Vamos valorizar esse irmão que está do nosso lado. Amém, meu irmão? Você é importante. Eu sou importante. Nós somos importantes na casa de Deus para que o milagre aconteça nas nossas vidas. Diga glória a Deus. Amém? Preste atenção que o milagre ele aconteceu de forma muito simples, querido. Não foi preciso algo extraordinário acontecer na vida daquela mulher. Pedir vasilhas emprestadas é algo impossível de se fazer? É impossível? Não. Você consegue falar com o seu irmão, me empresta aí uma vasilha? Fala para ele, me empresta uma vasilha. Você consegue pedir 10 reais para ele, meu irmão, me empresta 10 reais aí. Tem 10 reais? Me empresta 10 reais. Se ele vai emprestar ou não, meu irmão, aí é com ele. Mas pedir algo impossível? Não. Pegar um azeite e deitar no copo. É impossível fazer? Você consegue fazer isso? Um milagre que aconteceu de coisas muito simples que aquela mulher podia fazer, querido. Às vezes a gente pensa que para um milagre acontecer na nossa vida, algo extraordinário nós temos que fazer. Mas eu quero liberar uma palavra que hoje, você fazendo algo muito simples, vir à casa de Deus para adorar a Deus. Hoje você fazendo algo muito simples, estar aqui mais uma vez ouvindo a palavra de Deus, estar aqui mais uma vez cantando, e cantando até talvez os mesmos cantos que você já cantou, mais uma vez fazendo algo simples, falando com seu irmão, sendo um instrumento de bênção. Um milagre está acontecendo na sua vida hoje, um milagre de Deus está acontecendo nas nossas vidas agora. Apesar de ser algo simples, algo espiritual está acontecendo nas nossas vidas. Coisas de Deus estão sendo liberadas sobre nós. O azeite de Deus está descendo sobre as nossas vidas nessa noite, para que nós possamos viver experiências extraordinárias, mesmo que seja um dia normal aos nossos olhos. Se você recebe essa palavra, levante sua mão e diga: glória a Deus, eu recebo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Para eu caminhar para o final, o relógio não está convertido ainda, vamos orar para que o relógio se converta. Mas preste atenção que Deus aqui deu uma orientação muito importante para aquela mulher no versículo 4, porque ele diz, versículo 4, era para ela buscar as vasilhas com as pessoas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. Aqui a gente tem um aprendizado, que é bom a gente sempre dizer. Ela tinha que ter um bom relacionamento com as pessoas. Ela tinha que ir lá, pedir vasilha às pessoas. Mas tem coisas que devem ficar restritas à sua família. Tem coisas que você não deve abrir para outras pessoas.
Eu até anotei aqui, né? Peça vasilhas, mas não conte sua vida para todo mundo. Pedir vasilha você pede para toda a vizinhança, mas abrir a sua vida, meu irmão, entra em casa, fecha a porta e fica ali com a sua família, desfrutando do milagre de Deus na sua vida. Porque se aquela vizinhança toda fosse entrar na casa dela, talvez o milagre não acontecesse. Porque aquelas pessoas talvez não tivessem a mesma fé que aquela mulher tinha. Então nessa noite, Deus tem uma palavra para você. Amém. Tenha bons relacionamentos com as pessoas, mas preserve sua vida, meu irmão. Preserve sua vida, minha irmã. Não exponha sua vida, não sai contando para todo mundo que estão vindo pegar os teus filhos, que teu marido deixou dívida. Não sai contando para todo mundo, não. Fale para quem pode mudar a sua vida. Fale para Deus, como aquela mulher falou com o profeta. Fale com pessoas que vão te ajudar. O restante das pessoas não precisa saber disso. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou a fazer, porque é aí que vai ter bênção para a sua vida. Diga amém, diga glória a Deus. Deus falou para aquela mulher algo que era fora da lógica, queridos. Era fora da lógica um azeite, uma botija pequena, encher diversas vasilhas. Mas foi essa orientação que Deus deu para a vida dela. Nem sempre aquilo que Deus fala para nós segue a lógica humana, queridos. Porque o nosso Deus é Deus de milagres, diga amém. Então, o Deus de milagres, o milagre é exatamente aquilo que o homem não pode reproduzir. Se eu e você queremos viver milagres, temos que estar preparados para receber ordens que fogem da lógica. Temos que estar preparados para receber ordens que saem daquilo que é o natural, que é o convencional, para que nós possamos desfrutar daquilo que é sobrenatural. Então talvez nessa noite você esteja ouvindo palavra de Deus para a sua vida e Deus está te pedindo algo que está fora da lógica humana. Você está vivendo, meu irmão, uma grande oportunidade de milagres. Não é Deus tentando destruir você, não. É Deus tentando te promover a viver um milagre sobrenatural na sua vida. Então não é noite para desespero, não é noite para tristeza, mas é noite para se alegrar, porque vem milagre de Deus sobre as nossas vidas. Diga amém. Para eu terminar, aquela mulher, ela recebeu uma palavra. E ela recebeu uma palavra muito clara e muito simples de se fazer. Peça vasilhas, entre em casa, feche a porta e pegue do azeite que você tem e encha as outras vasilhas. Foi uma orientação simples e foi uma orientação de fácil entendimento e de fácil cumprimento. E aqui eu queria trazer isso para nós, queridos. Tem horas que a gente precisa agir. Diga amém. Amém. Me ajude aí e fala para o seu irmão. Tem horas que você precisa agir. Bota no peito assim, diga seu nome, diga Rafael. Tem horas que você precisa agir. Aquela mulher, ela buscou a Deus. Aquela mulher recebeu uma orientação. Agora não era hora de orar. Ela já tinha clamado. Agora não era hora de jejuar. Agora era hora de agir. Obrigado, isso tem a irmã lá atrás. O irmão já aportuguesou na nova tradução da linguagem de hoje. Era hora de correr atrás. Era hora de fazer alguma coisa. Era hora de agir em direção ao milagre que ela já tinha recebido orientação. Tem muita coisa na nossa vida hoje, meu irmão, que nós não estamos vivendo milagres. Não é porque Deus não quer. Não é porque a gente não crê. Não é porque Deus não quer abençoar, não é porque o inimigo se levantou. Na realidade é porque nós não nos levantamos para agir. A gente ainda está sentado, a gente ainda está parado. E nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: você está recebendo uma orientação de Deus. Você crê? Amém. Se você crê, meu irmão, então age.
Se você crê, não é hora mais de orar, mas é hora de agir, é hora de fazer algo, é hora de bater na casa da vizinha, é hora de movimentar sua família, é hora de encher as vasilhas que você já conseguiu. Diga amém. Então diga mais uma vez: eu, nessa noite, vou agir, vou parar de procrastinar e vou agir para ter o meu milagre. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Aquela mulher, ela só recebeu o milagre porque ela agiu. Se ela ficasse ali, eu creio, profeta, mas ficasse aos pés do profeta, nada ia mudar. Ela recebeu a palavra e ela foi, e o milagre aconteceu. E para eu terminar, isso aí me chamou a atenção, isso é novo para mim. Preste atenção, porque aqui no trecho, a palavra de Deus, no versículo 7, as vasilhas todas foram cheias. Versículo 7 diz: então ela foi e contou ao homem de Deus. Aquela mulher, ela buscou a Deus e a direção de Deus, tanto no momento de falta, quanto no momento em que as coisas mudaram. Ali, o milagre já tinha acontecido. Ali as vasilhas já estavam cheias. Se fosse hoje, imagina o azeite aí a 40 reais, tantos reais aí. Imagina, meu irmão. Aquela mulher já estava feliz da vida, estou cheia de azeite. Mas ela foi buscar a direção de Deus quando faltava, mas ela foi buscar a direção de Deus para a vida dela também quando tinha provisão. Muitos de nós até buscamos a direção de Deus quando tem falta, mas quando a gente está na abundância, a gente nem sempre busca a direção de Deus. A gente está na abundância: eu vou gastar, eu vou fazer, eu vou. E Deus está dizendo para mim e para você: ter momentos de abundância, meu irmão, até acontece na vida de cada um de nós, mas Deus espera que nós vivamos na abundância. E para viver na abundância, só com a direção de Deus, meu irmão. Muitos de nós, se formos sinceros, a gente perdeu momentos de abundância na nossa vida porque a gente não administrou bem os recursos que nós tínhamos. A gente foi fazer do jeito que a gente quis. E aí aquela abundância que Deus proporcionou a nós foi se esvaindo, foi se perdendo, e talvez hoje você não tenha mais nada. A palavra de Deus para mim e para você é: eu não quero que você tenha só momentos de abundância, mas eu quero que você viva na abundância. Eu quero que você viva na prosperidade. Diga amém, por favor. Eu quero que você viva tendo amplos recursos. Diga eu creio. Eu quero que você viva tendo a provisão necessária na sua vida. Diga eu recebo, eu tomo posse. Mas para isso acontecer, nós precisamos da direção de Deus, tanto nos tempos de falta quanto nos tempos de abundância. Aquela mulher cheia de azeite, mas ela foi ao profeta: profeta, aconteceu isso, e agora? E então o profeta deu uma direção para ela: pague o que você deve com esse dinheiro, com esses azeites, e depois vende e viva do resto, viva do que sobra, viva do restante. Por isso eu botei o tema dessa mensagem: provisão para viver. Não é só provisão para ter a necessidade suprida agora, não. Deus deu uma palavra para aquela mulher de futuro. Você vai ser abençoado agora, o teu problema vai ser resolvido agora, mas tem uma palavra de esperança, tem uma palavra de futuro. O teu futuro está nas mãos de Deus, diz o Senhor. Eu estou cuidando do teu futuro, eu estou preparando o teu futuro de bênção. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. E aqui, para eu terminar, mais uma vez aquela rede de apoio se fez presente. Para quem você imagina que ela foi vender esses azeites? Tu acha que ela foi exportar o azeite lá de Israel aqui para o Brasil, para os índios brasileiros da época, né? Você acha que ela foi exportar o azeite para a Síria ou outros países ali ao redor? Para quem ela deve ter vendido esse azeite?
para as mesmas pessoas que ela foi pedir um pote, ela foi lá já com um pote cheio de azeite. Ó, estou aqui para devolver o teu azeite, o teu pote, desculpa, mas eu estou com azeite dentro, eu quero levar o pote já com azeite dentro, fazendo a venda casada já, que hoje até é proibido fazer, mas já fazendo uma devolução casada. Vou devolver o teu azeite, mas o teu pote, mas compra esse azeite, pode pagar depois. E aqui nós vemos mais uma vez a rede de apoio que serviu tanto para ela conseguir os recursos que precisava para ter as vasilhas, mas que depois também Deus usou aquela mesma rede de apoio para que ela pudesse ter a sua vida financeira restaurada novamente. Então nessa noite, meu irmão, é noite da gente buscar a Deus, é noite da gente clamar a Deus, porque Deus já tem as soluções para as nossas vidas. Você que crê, diga amém, por favor. Você que crê, aplauda ao Senhor com o seu melhor. Aleluia. Se coloque de pé. Vamos orar. Naquela situação, querido, que tinha tudo para terminar da pior forma, houve uma intervenção de Deus e tudo terminou da melhor forma. Nessa noite, meu irmão, talvez você olhe para situações na sua vida que tem tudo para terminar de forma ruim, mas a palavra de Deus também está dizendo para mim e para você: clame a mim, diz o Senhor, porque eu vou intervir nessa situação na sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Feche seus olhos. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não tenha Jesus como seu Senhor e Salvador, e ao ouvir essa palavra, você quer entregar a sua vida a Cristo, ou você está aqui, está afastado dos caminhos do Senhor, e você quer se reconciliar com Deus? Tem alguém? Levante sua mão que eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer se reconciliar com Deus, amém, feche seus olhos, depois eu oro por você, tá bom? Feche seus olhos. Aquela mulher, ao chegar à presença do profeta, ela foi bem específica. Eu queria que você fizesse uma oração bem específica a Deus nessa noite. Qual é a situação que você precisa de um socorro, meu irmão? Qual a situação que aos teus olhos você não tem como resolver e você quer apresentar ao Senhor? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa noite e queremos, ó Pai, apresentar ao Senhor as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque temos ao Senhor a quem recorrer. Nessa hora, queremos dizer, Pai, que te amamos. Não queremos aqui nos revoltar contra o Senhor pelas situações que estamos vivendo. Pelo contrário, queremos buscar ao Senhor, porque sabemos que no Senhor há solução, no Senhor há saída, no Senhor há provisão, no Senhor há milagre, no Senhor há bênção. Então, Pai, no nome de Jesus, nessa noite, nós queremos apresentar as situações, as circunstâncias que hoje nos preocupam. Queremos apresentar situações e circunstâncias que hoje nos amedrontam. Queremos apresentar situações que hoje nos preocupam com relação ao futuro das nossas vidas. Queremos apresentar situações talvez que nos preocupam com relação à vida de filho, a vida de pessoas próximas a nós, as quais amamos. E queremos, Pai querido, clamar ao Senhor, porque sabemos que no Senhor há saída, no Senhor há solução, no Senhor, ainda que seja necessário um milagre, o Senhor faz, Pai. Então nessa noite nós apresentamos essas situações e queremos também te pedir, Deus, a tua graça, a tua coragem, Pai, a tua ousadia, para que nós possamos colocar em prática as orientações que o Senhor nos dá. Tira-nos da inércia, Pai. Tira-nos da paralisia. Tira-nos, Pai, de nos escondermos até em atitudes espirituais, entre aspas.
Ah, eu vou continuar aqui orando. Mas você já recebeu orientação, meu irmão. Não tem que orar mais nada não. Para de ficar pedindo. Ah, confirma, Senhor. Confirma, Senhor. Confirma. Quantas confirmações vai precisar para você agir, meu irmão? Deus falou. Deus confirmou. Confirmou. Não é mais para ficar confirmando. Chega de confirmação. É hora de ação, meu irmão. É hora de botar o pé. É hora de agir. É hora de crer e obedecer. Nos ajuda, Pai. Nem sempre é fácil, Deus. Às vezes é mais fácil ficar na paralisia. Às vezes é mais fácil ficar só na oração, no jejum. E Deus está dizendo, ora, jejua, sim. Mas também age. Também coloca o pé. Também vai buscar vasilhas. Também vai fechar a porta. Vai movimentar os seus filhos aí. Vai movimentar as coisas. Vai encher as vasilhas de azeite. Você não vai conseguir vasilha só orando. Tem que ir lá, tem que pedir, tem que falar com as pessoas. Você não vai conseguir encher as vasilhas só orando. Tem que pegar a botija e encher na vasilha. Tem coisas que precisam ações práticas, meu irmão. Tem coisas que precisam ações muito simples, muito naturais, mas que por trás tem um poder espiritual tremendo agindo. Aquela mulher só experimentou o milagre porque ela fez atitudes práticas muito simples. Qual a atitude prática muito simples Deus está te pedindo, meu irmão? Faça, porque vem milagre de Deus sobre as nossas vidas. Faça, porque vem o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Faça o que Deus está te pedindo, porque Ele vai te surpreender, fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Ainda que seja algo estranho, ainda que seja algo que nunca foi feito antes. Isso nunca aconteceu na história, meu irmão, mas Deus fez na vida daquela mulher, e Ele pode fazer algo extraordinário na sua vida e na minha vida. Ainda que não tenha relato bíblico, ainda que não tenha testemunho de ninguém, Ele pode fazer com que você seja a primeira pessoa a testemunhar aquilo que Ele está para fazer na sua vida. Então, meu irmão, obedeça, creia, faça a sua parte, porque Deus vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas. Nós oramos, Pai, entregando nossas situações, nossas vidas nas Tuas mãos, na expectativa do milagre, na expectativa e na fé de que algo bom vai acontecer nas nossas vidas. Algo bom, Pai. Nessa noite o Senhor está nos dando uma perspectiva não só de presente, mas de futuro. Deus vai me abençoar no presente. Deus vai resolver situações e circunstâncias que me preocupam no presente. E Ele já está dizendo, o teu futuro está garantido, meu filho. O teu futuro está garantido, minha filha, porque eu estou cuidando de você. Deus cuidou da vida daquela mulher e dos seus filhos naquela hora. A dívida foi paga, mas não foi só paga a dívida presente. Deus disse, eu vou continuar cuidando de você no seu futuro. O seu marido pode ter faltado, mas eu não faltei na sua vida. Algo pode ter faltado na sua vida, algo você pode ter perdido, mas o principal você não perdeu, meu irmão. Você não perdeu Deus. Deus continua contigo, Deus continua conosco. E Ele estando conosco, a vitória é certa, o futuro é certo, porque Ele é sempre fiel. Diga amém, diga eu creio, eu tomo posse. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Olhe para o seu irmão, para a sua irmã, diga para ele, vem milagre de Deus aí para você, meu irmão. Vem milagre de Deus para você, minha irmã. Vem provisão de Deus para nós, diz o Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu quero pedir a você, dê a mão ao seu irmão. Amém. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã. No final do culto, lá na saída, as flores já estão aí atrás, ou estão aqui na frente? A gente pega aqui para deixar só para saber se está aqui ou não. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã. Você, minha irmã, quando sair, vai ter uma lembrancinha para você pelo Dia da Mulher. Mas nessa hora você vai compartilhar um pouco desse azeite que Deus te deu. O pastor Pablo vai orar por nós, vai conduzir essa oração, vai nos abençoar. E você vai orar por esse irmão, compartilhando desse azeite que Deus te deu. Sincero.
Vamos orar nessa noite, feche seus olhos. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus todo-poderoso, e nós queremos colocar esse irmão que está do meu lado direito, Pai, para que o Senhor possa trabalhar na vida dele, rica e abundantemente, Pai, trazendo saúde, trazendo libertação, colocando a tua destra sobre a vida dele, Pai, ministrando do teu Espírito Santo, Pai, derramando das tuas bênçãos, Pai, fortalecendo a fé dele para que ele possa crer, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor tem algo reservado para ele no céu, Pai. Que Deus querido, Pai amado, que em nome de Jesus Cristo, Deus, o Senhor possa resgatar a fé, Senhor, e dar uma nova porção desse azeite na vida dele, para que ele possa caminhar uma milha junto contigo, Deus. Nós oramos agora, Senhor, por esse irmão que está do lado esquerdo, Pai, que o Senhor trabalhe na vida dele dando saúde, Pai, dando, Senhor, sabedoria, Pai, dando a ele, Pai, as possibilidades, Senhor, nessa vida, Pai, de conhecer cada dia mais, Pai, que o Senhor renove da tua aliança com ele, que o Senhor possa trabalhar, Pai, que o Senhor possa, Senhor, trazer de volta o funcionamento do órgão que parou de funcionar direito, Pai. Trabalha na mente, trabalha no corpo, trabalha na alma, Pai, trabalha no espírito, Deus. Pai querido, Deus amado, nós cremos que o Senhor é um Deus que traz restauração em todas as áreas, Pai, e por isso nós entregamos esse irmão nas suas mãos, Pai. Solte a mão do seu irmão, erga ela aos céus, comece a agradecer por aquilo que Deus fez nessa noite na sua vida, por a unção que Ele derramou, pelo azeite que não vai faltar, pelas promessas que foram renovadas sobre a sua vida, e que Deus te falou que vai ser fiel naquilo que você precisar, que não vai faltar azeite na sua botija, e que nessa semana será uma semana de trabalho, sim, mas será uma semana de milagre na presença desse Cristo que é vitorioso e todo-poderoso. Agora, Deus, que nós vamos voltar para casa, nos despede debaixo da tua segurança, debaixo da tua guarda, Deus. Que nós possamos ter uma semana ungida, uma semana debaixo da tua presença, Deus, e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, caminhar junto contigo, Deus. Com o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão, abençoe a vida dele em nome de Jesus. E que você possa estar aqui domingo que vem, nesse novo horário das 18 horas, em nome de Jesus. Amém e amém.